Glória a Deus pelas nossas vidas, graça e paz, abençoados e abençoadas. Dia maravilhoso, manhã maravilhosa, tarde e essa noite que nós estamos vivendo agora, maravilhosa. Quero agradecer a Deus pela vida, pela família, agradecer por tudo que está ao nosso lado. Hoje no mundo, em alguns países, comemorou o Dia das Mães e desde já eu quero dar os parabéns a todas as mães, que se eu estou aqui é porque eu também tenho uma mãe. Uns comemorou a mãe que tem hoje, uns já está em memória, mas está tudo na memória da gente. Aquele que não tem está na memória, e todos os momentos bons, todos os momentos da vida, que não são só momentos bons, está em memória. Então, meu abraço cordial a todas as mães. Amém. E hoje nós vamos estar louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque é o nosso louvor, o culto racional, confessar a palavra, os lábios que confessam a palavra, a maior oração. Então, minha oração é esta: gratidão pela minha vida, pela minha família e por vocês que estão aí do outro lado, todas as pessoas que estão assistindo, quem não está. Eu sou grato a Deus por todas as vidas, porque com certeza, se for da permissão de Deus, nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus neste momento. Que nós estamos aqui em Minas Gerais, a cidade é Patos de Minas, minha terra natal, daqui de onde eu estou sentado, tem 2.350 quilômetros. Hoje eu postei aí uma frase que estou longe da minha família, da minha mãe, mas a cada momento, cada minuto, meu pensamento é nessa mulher maravilhosa que eu tenho na minha vida, minha mãe. Então vamos prosseguir esse culto maravilhoso, abençoado, e toda a nossa gratidão a Deus, porque tudo, nós dependemos, toda a nossa vida, tudo de Deus, nós dependemos de Deus. Primeiramente, eu costumo dizer que primeiramente é Deus, segundo a família, e em terceiro lugar as outras coisas que Deus concedeu para nós. E com entendimento e conhecimento a gente vai adquirir as coisas boas. Quem tem mais conhecimento adquire mais, quem não tem, menos. Mas não é por ter mais que a pessoa vai querer pisar nas pessoas, querer ser maior do que a pessoa, porque para Deus todos nós somos iguais perante Deus. Deus não olha o homem pelo exterior, pela imagem física. Deus olha pelo interior, que está dentro. É o que nós vamos falar hoje. A salvação. A salvação. Vamos louvar um hino aqui, Rafa? Lembre-se, Deus é a provisão da nossa vida. Porque perder, se Deus é vencedor, por que não ter? Se Deus é provedor, por que está só? Em meio à multidão, se Deus está te olhando agora, se vai chorar, Deus compreende, se alegra, perdoa e entende. Deus então, o que faltava pra mudar o teu viver? Se quiser viver, se quiser mudar
abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus o vencedor. Oh, glória! Porque perder, se Deus é vencedor, porque não ter, se Deus é provedor, porque está só em meio à multidão, se Deus está olhando agora, se vai chorar, Deus compreende, se a terra perdoa e entende, Deus então, o que faltava pra mudar o teu viver? Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus o vencedor. Glória a Deus. Então, seja por Deus o vencedor. Às vezes as pessoas dizem, eu consegui isso, consegui aquilo, se vangloriando. Mas por trás de tudo nas nossas vidas, tem um poderoso Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos já estar ministrando a palavra, que o clima aqui na região não está muito bom, frio e muita tosse, né? Muita gripe, frio bastante elevado, mas em tudo dá graça, como diz a palavra. Vamos ministrar a palavra. Quero agradecer a todas as pessoas que estão online, assistindo essa live, esse culto online. E agradecer a Deus, que se você está nos assistindo é porque Deus concedeu e você está do outro lado ouvindo a sua palavra. Mais uma vez eu quero parabenizar todas as mães. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre salvação. Salvação. A nossa salvação. Então, para você entender o que Jesus fez na cruz, é o que nós estamos pregando há muito tempo. A salvação. Tem um hino que canta, Deus enviou seu Filho amado para salvar. Então, ele não vai salvar, porque ele já salvou lá no Calvário. Amém. Todo o propósito de Deus a respeito da salvação, em referência a nós, foi concluída no Calvário. Sabia, Negri? Lá no Calvário foi concluída a salvação, quando ele derramou seu sangue. E o que nós pregamos o que nós pregamos aqui, o que nós ministramos aqui, é as milhares de coisas que aconteceu lá no Calvário, que as pessoas que mal intencionadas não nos ensinam, não nos ensinaram, porque eu, graças a Deus, passei a ser um conhecedor, que era mistério
e que para nós gentios foi revelado. Porque nós gentios, quando Jesus estava lá em Jerusalém pregando para os judeus, nós não estávamos incluídos naquela aliança. Então a confusão está aí. Aí as pessoas hoje querem pegar aquela aliança, a velha aliança, e querer vivê-la hoje. E em Romanos, não entrar nem no escrito da mensagem aqui, mas nós já começamos, né? Porque o que está escrito aqui, que eu escrevi a mensagem que eu queria ministrar, era minha, mas a do Espírito Santo que vai para a tua vida aqui, né? É a unção que vai estar aqui nesse culto. Romanos 10, versículo 4, diz que... Romanos 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Que lei era essa? A lei de Moisés. A primeira aliança. O Velho Testamento. A Torá, a lei para os judeus. Para nós, gentios, depois da cruz, tem lei também? Tem a lei, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque aquela lei, nós teríamos que cumprir ela também. Mas Jesus, morrendo na cruz, ele cumpriu-a por nós, que não daríamos hoje conta de cumpri-la. Na atualidade que nós estamos. Então não quer dizer que Deus vai atualizar a Bíblia, não. A palavra, ela é viva e eficaz. O que Deus escreveu, até nós voltarmos para Ele, está atualizada na nossa vida. Ela é viva e eficaz. A palavra é Deus, a palavra é o próprio Deus. Então também aqui, para nós começar o estudo, nós vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E antes de nós lermos, nós vamos ler o versículo 13. Porque a palavra de Deus diz aqui, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Vendo que nós vamos pregar? O que nós vamos ensinar nessa noite não é de sabedoria humana. Vamos ler aqui de novo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, as coisas espirituais da palavra, ela investiga espiritualmente, né? Conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Então, a própria palavra confere as coisas espirituais com as espirituais. Então, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Sabedoria divina. O versículo 16. Deixa eu ver aqui que assunto Paulo está falando sobre a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo nesse texto. E aqui nós pegamos alguns versículos que não vai fugir do texto, do contexto. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu o possa instruir? Está vendo? Quem conheceu a mente do Senhor, que eu o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu estou ensinando, é porque minha mente já está com Cristo. E eu tenho conhecimento das coisas de Cristo, eu vou passá-la para você aprender. E quando você aprender as coisas de Cristo, você vai ensinar para outros. E assim vice-versa. Não é um só que vai ser o líder, porque o nosso líder é Jesus Cristo. O nosso pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote eterno. Não existe outro. Então, se você está atrás de um pastor, se você está atrás de um sacerdote, é humano, é coisa de homem. A palavra nos instrui a procurar o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E a palavra também fala que depois da cruz não tem título de pastor. Um homem ungir outro a um determinado cargo. Não tem cargo. São dons. E esses dons são adquiridos pela igreja, que somos nós, buscando esses dons com o Espírito ativado na nossa vida.
Então a palavra é uma continuação. Nós vamos falar hoje sobre a salvação. E nessa hora, nesses 40 minutos aqui, nós vamos concluir essa palavra. Porque na próxima quarta, no próximo domingo, continua em outros títulos a mensagem, é uma continuação. Então, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Então, por exemplo, eu só posso instruir uma pessoa se eu conhecer Cristo. Como eu vou dizer, olha, minha querida, Jesus te salvou lá na cruz. Ele já te libertou. Não precisa você ir atrás de fazer campanha para um homem pôr a mão na tua cabeça e dizer que você está liberto a partir daquele momento. Ou você ir numa denominação achando que lá está a salvação. Não. Nós já estamos salvos. Lá na cruz, o sangue derramado nos salvou. É a redenção que a Bíblia fala. A libertação. Então, mas as pessoas, e ele lá na cruz também, milhares de coisas. Uma coisa que ele fez lá foi aniquilar o pecado. Né? Agora as pessoas dizem que é pecador, é isso e aquilo, porque não conhecem o sentido da palavra pecado. Que pecado era aquele que foi tirado na cruz, nós já pregamos aqui, não vamos repetir não. Então vamos aqui, salvação. A salvação é eterna. Então, tem texto que fala de salvação que não é a salvação eterna. Aqui no Novo Testamento, as cartas. O nosso evangelho está nas 14 cartas. Viu, meu querido? A nossa salvação dos gentios conta-nos aqui nas 14 cartas do apóstolo Paulo. É a revelação de Paulo. É a revelação de Cristo dada a Paulo. Então o apóstolo que estava incumbido de pregar aos gentios. Por causa que os judeus não receberam Cristo. E até hoje também. Né? Então nós não somos judeus, nós somos gentios. Agora, conhecedor deste evangelho, passamos a ser filhos legítimos por causa da adoção. Porque se nós fomos adotados, é porque nós não éramos filhos legítimos. Né? Então, a salvação que foi feita lá na cruz não é uma religião. Não tem nas religiões, se não pregar a graça, o evangelho. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos e mesmo assim Deus enviou seu Filho, né, para morrer na cruz, para nos salvar. Eu não merecia. Você não merecia, mas seu espírito está salvo. Mas o que é que está salvo na gente? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O que é que Jesus salvou lá na cruz? Não foi esse corpo carnal. Ele salvou o espírito. O nosso espírito. Né? O nosso espírito. Esse corpo nosso não vai subir. Esse corpo nosso, ele vai ser transformado num corpo espiritual que já tem. Na cruz, já está tudo pronto. Quando nós morrer nesse corpo aqui, essa matéria morrer, o espírito vai sair e vai voltar para Deus. Como diz lá em Eclesiastes. O pó volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. O espírito é de Deus, nós somos de Deus. É o que está salvo. Né? Mas, e meu corpo? O nosso corpo vai acontecer essa transformação. Que em futuras mensagens, mas aqui, capaz que nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala a respeito da ressurreição. Né? Então, a salvação eterna, aqui em Efésios, um versículo muito citado aqui nas nossas ministrações, Efésios capítulo 2. Então, o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é conhecer o que Jesus fez lá no Calvário. Domingo, quarta-feira, eu preguei sobre sermos imitadores de Deus. O apóstolo Paulo diz, serem meus imitadores como eu sou de Deus. Né? Então, como é que você vai imitar a Cristo sem você conhecer Ele? Você sabe que ele andou nas ruas de Jerusalém?
As pessoas iam andar como Jesus andou. Como é que Jesus andava? Como é que Jesus se colocava diante da sociedade? Procedia diante do povo, diante da multidão. Né? Você já viu Jesus maltratar alguém, xingar alguém? Já, na Bíblia fala. Ele chegou lá no templo, ele ficou irado com os cambistas que estavam vendendo animais para sacrificar no templo, o preço 100 vezes mais do que era o preço do animal. Porque na época que Jesus estava, ele estava cumprindo a lei, ele estava na lei, ele era judeu. Ele se torna o Cristo depois que ressuscita. Aí é Cristo. Não tem ligação mais com Jerusalém, com nada daquilo mais. É Cristo. Ele é o único, hein? Então nós, por causa do gesto da morte de Jesus lá na cruz, ele nos salvou. Né? Então tem muitas pessoas pregando aí salvação, os que estão em graça, até mesmo alguns que estão em graça, não explica direito. Né? Então em Efésios 2, 8, o livro de Efésios, você lê do primeiro capítulo, segundo, terceiro, falando tudo sobre o que Jesus fez lá na cruz. 2:8 aqui, nós já pulamos aqui, que tem muitas coisas importantes aqui, ó. 2:8 fala aqui, ó. O primeiro versículo do capítulo 2 fala do pecado para a salvação pela graça. Do pecado para a salvação pela graça. Né? Eu já preguei aqui sobre esse pecado, que pecado era esse. 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? A salvação é um dom mediante a fé. Não é a pessoa se esforçar, o esforço era antes da cruz. Na cruz, Cristo fez tudo por nós. Ele morreu. Aqui está falando da salvação eterna, que no capítulo 1 explica aqui, ó, no versículo 8, no versículo 7 em diante, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue, tudo que Adão fez lá no jardim do Éden, desordenou tudo, bagunçou tudo, Jesus na cruz organizou tudo, reconciliou tudo. E nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com a dádiva da salvação, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás lá em Jerusalém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aí a pessoa vai com a denominação e ele diz, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Mas que inferno é isso? O inferno que eles criaram para enganar o povo. Porque hoje, se não tiver alguma coisa forte para prender o povo, a pessoa não faz as coisas. Aí no século IV, eu preguei aqui sobre a origem das religiões, não falei tudo, mas falei basicamente algumas coisas, porque tem muita coisa para falar. A origem das religiões nós pregamos aqui em 3 partes. E aí no século IV eles criaram o inferno e uma figura de uma pessoa chamada diabo. Que para nós que conhecem a graça, isso não existe para nós. Jesus pregou sobre o inferno, que o inferno é a sepultura. Inferno, traduzido do grego para a nossa língua, significa sepultura. Né? E tem 4 tipos de palavra lá: Sheol, Hades, Gehenna, né?
E cada um do grego traduzido para nós aqui não tem nada desse inferno que se criou na religião. Nas religiões, porque tudo que está aí fora, meu querido, infelizmente, são religiões que usam o nome de Deus. Né? Nas origens da religião eu falei algumas, mas a gente não quer embater com ninguém, discutir religião com ninguém. Nós pregamos a graça. Nós não discutimos porque lá em Tito, o próprio apóstolo Paulo recebeu da revelação de Cristo que nós não devemos discutir coisas referentes à religião, à lei. Por exemplo, a lei de Moisés está falando da lei, mas quando fala para nós, hoje está aí no mundo as religiões, o sistema religioso. E tudo que é sistema é interessado a alguém. Tudo que é sistema é interessado a alguém. Tem um cabeça que é o líder, quem manda. E só ele que recebe os benefícios. Então, nós que estamos na graça, nós recebemos as maravilhas direto do próprio Deus. Não precisa, não. O nosso intermediário é Cristo, não é homem. Então, quando você vai para uma denominação, lá tem um intermediário, um falso intermediário, que para você receber a bênção que já foi dada lá no Calvário, você tem que pagar. Mas onde está isso escrito aqui que você tem que ir, pagar, pôr dinheiro em envelope, dar dízimo, dar oferta? A oferta que nós recebemos aqui, nós recebemos a oferta porque tem pessoas que ofertam, o que nós podemos, ajudamos as pessoas necessitadas, os pobres. Porque lá em Deuteronômio, o próprio Deus escreveu na sua palavra que nunca vai deixar de existir pobre. Então, os mais bem-aventurados, mais desenvolvidos, que podem ajudar os mais fracos, ajuda. A Bíblia diz que nunca vai deixar de... Está escrito lá em Deuteronômio. Eu nem separei o versículo. Se você quiser, procura lá, lê o livro de Deuteronômio todinho que você vai encontrar. Deus disse lá, nunca vai deixar de existir pobre. Agora tem vários tipos de pobre. Eu não vou pregar sobre isso aqui hoje. Tem vários tipos de pobre. Tem pobre materialmente falando, fisicamente falando, e tem pobre de espírito, como Jesus, bem-aventurado. Tem os pobres de espírito. Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa bem-aventurada, Bem-aventurado, eu estou com o meu espírito fortalecido na graça, alicerçado, como disse Paulo aqui em 1 Coríntios, aqui, nós já pregamos sobre isso também aqui. Então, Jesus, antes da cruz, pregou isso também lá. Eu vou citar aqui, você procura lá. Da agora para frente eu não vou citar muito livro, nem capítulo, nem versículo. É para você ter curiosidade. Sabe como eu aprendi, me tornei um ministro da palavra? Curiosidade. Ouvi os pregadores falar um versículo, eles não diziam o livro, e eu pesquisava e encontrava. E ao eu procurar essas coisas que me interessavam, Deus me revelava outras maiores e grandes. Como disse Jeremias lá, em 33:3. 3:10, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo recebeu de Jesus a revelação, ele disse aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Ele lançou quem? Quem Paulo estava ensinando? Jesus Cristo ressuscitado. O fundamento é Jesus Cristo fundamentado, não é homem. O intermediário da salvação que nos já levou a Deus, porque na cruz ele já nos conciliou com Deus, que antes da cruz o mundo estava separado de Deus por causa do pecado de Adão, e na cruz ele reconciliou tudo. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos reconciliados com Deus. Você que é filho de Deus, aí você vê um homem desse pregando. Eu estou pregando aqui, tem outros homens da graça pregando essa mesma palavra, porque a graça é uma só, não pode mudar. O fundamento é Cristo. Não é um homem poderoso que diz que vai fazer isso, vai orar por você e vai acontecer, que não acontece não, que é mentira. De início, psicologicamente, pode até ser abalado seu
seu psicológico e você crê naquele momento, mas depois não é real a bênção que ele prometeu para você. Agora de Cristo na cruz, ela é real e ela é eterna na nossa vida. Amém. Essa, o que ele deu para mim, o que ele dá para você, o que ele deu para mim e dá para você foi o que foi adquirido lá com o sangue dele na cruz. Então o que vai tocar para ti, o que vai tocar para mim, da sua herança, jamais perderemos. Principalmente a salvação. O cara pode chegar aqui, derrubar essa casa, passar com um trator em cima de mim, me matar, me prender, mas o que Jesus fez lá na cruz, homem nenhum tira de mim. A salvação é eterna. Né? E eu tenho a mente ciente disso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse dom que está em mim, pela fé, é irrevogável. Deus não revoga, Deus não anula esse dom. Ele é eterno na minha vida. Então, se a pessoa diz, perdi minha salvação, que eu fiz isso e aquilo. Se a gente praticou a obra da carne, e quando nós praticamos uma obra da carne, que eu já preguei sobre isso aqui, as obras da carne que as pessoas não sabem definir o pecado das obras da carne, diz, eu fiz isso, vou perder minha salvação. Essa salvação que foi derramado o sangue, não tem perda. Quem Deus elegeu e chamou, já está salvo eternamente. Mas não é por isso que eu vou dizer, eu já estou salvo, vou fazer isso, vou cair na cachaça, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu tenho que andar, a outra mensagem de quarta-feira, imitando Paulo, que imitou Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Deus. Como é que Jesus andava? Jesus andava xingando ninguém? Jesus andava matando alguém? Jesus andava roubando alguém? Jesus andava fazendo o quê aqui? Quando ele veio aqui, ele veio fazer o quê? Veio trazer as boas novas. E essas boas novas estão sendo reveladas para nós. Ele disse para os judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E depois da cruz ele revelou para o apóstolo Paulo que nós, como gentil que fomos adotados, nós estamos andando no novo e vivo caminho. Essa é a maravilha, meu querido. Viu? É a convicção. Ter a mente convicta que o que Jesus fez lá no Calvário, lá na cruz... Como é que aquele homem que chegou aqui que falava, põe coisa na mente, como é que é o nome que você faz? Jargão, essas coisas, mas tem um nomezinho que nós falamos aqui em casa, né? Até minha mulher veio está me pondo coisa na mente, né? E a palavra fala também, eu já preguei aqui sobre sofismas, né? E as fortalezas na mente do povo. Então, as pessoas aí fora estão usando a palavra de Deus para colocar sofisma e fortalezas espirituais, né? E trabalha com jargão, com coisas que é coisa de homem. Aqui não tem isso não. O apóstolo Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Né? Então, lá na cruz, Jesus, em Efésios aqui, capítulo 1, nós já lemos, vamos repetir. Efésios capítulo 1, você pode ler o livro de Efésios, todinho, só tem maravilha, querido. Efésios 1, começando no versículo 3 aqui, lá no Calvário aconteceu isso aqui, ó. Nós vamos falar hoje só da salvação eterna. E vou dizer numa frase a salvação da mente e a salvação do corpo. E tem umas palavras na Bíblia que falam da salvação que não é a salvação eterna. Lá em Romanos 10, por exemplo, está falando da salvação da mente. Eu vou ler também, se der tempo, o versículo. Mas você já está com aí a anotação Romanos 10, o capítulo inteiro você vai achar lá. Em Efésios capítulo 1, uma das coisas que Jesus fez na cruz com o sangue derramado lá.
São milhares de coisas que era mistério e para nós, pela revelação de Cristo a Paulo, nas cartas está a revelação do mistério. Não é mistério mais para nós. É mistério para quem não conhece o Evangelho da Graça. Ah, mas você está falando desse Evangelho da Graça, é só o Evangelho da Graça. E aquele Evangelho que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que Evangelho é aquele? É o Evangelho da circuncisão, que foi dado aos judeus. Está entendendo, meu querido? Tem alguma coisa útil para nós? Tem, mas não é a nossa doutrina. É verdade aquilo? É verdade, tudo aconteceu. Porque Deus não ia escrever uma coisa que Deus não... Lá no Velho Testamento tem uma frase que Jesus disse que não é filho do homem para que minta, eu até já esqueci, está lá escrito. E ele diz, nem filho do homem para que se arrependa. Deus o que ele faz, cumpre e não se arrepende, não volta atrás. Deus não volta atrás do que já foi feito. A palavra vai direcionada e ela vai para aquilo que lhe apraz, para aquilo que Deus manda, ela faz, cumpre o resultado e não volta vazia. Ela veio para a minha vida, resolveu o meu problema. E hoje eu posso dizer, estou andando num novo e vivo caminho. Que há 30 anos atrás eu não poderia dizer isso. Estava andando num caminho negativo, num caminho mau, num caminho ruim, negativo, que só me levava para o buraco, para o inferno que é a cova. É? Falar claramente agora para você. Só me levava para o inferno que é a cova, a sepultura. É? Então, em Efésios, no versículo 3, aí, 1:3 diz aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Uma região celestial em Cristo, aqui na minha casa hoje, é uma região celestial em Cristo. Aí na tua casa, onde tu está ouvindo essa mensagem, concentrada no poder de Deus, é uma região celestial em Cristo. Aí as pessoas não sabem como a Bíblia foi escrita, tá achando que é lá no céu, uma região celestial, né? A região celestial é aquilo, nós estamos pregando o Evangelho da Graça, você está num momento de paz, num momento de alegria, e esse momento de paz, esse momento de alegria, esse momento de poder de Deus na nossa vida, não precisa ser só agora, aqui neste momento, nessa hora de culto. Você pode se estender ela 24 horas por dia na tua vida, dia e noite, porque o Senhor não vai sair da tua presença. A Bíblia diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, são três manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são três manifestações de Deus, um só, né? O Espírito Santo é o próprio Deus que está na nossa vida. Então, nós temos nesse corpo carnal, nós temos uma responsabilidade grande, andar com Deus na nossa vida. Tem maior responsabilidade, por isso que nós temos que saber aonde nós estamos entrando, nós temos que saber o que nós estamos fazendo lá fora, porque o verdadeiro cristão é o que o povo vê lá fora. O que é o que o povo vê lá fora? O nosso testemunho. Né? Então a graça nos conduz à verdade de Deus. Sair lá fora xingando, amaldiçoando, brigando. Isso aqui não é um testemunho de cristão. Fofoca, intriga, inveja, isso não é um testemunho de cristão. É contra a palavra. Então essas coisas é a nossa luta diária que nós temos que ter aqui, ó, com essas coisas. Porque nós carregamos uma grande responsabilidade na nossa vida. Deus habita em nós. O Criador de todas as coisas. Você sabia, meu querido, o tanto que você é importante? Não é que você é importante para Deus, você é importante nessa vida porque Deus habita em ti. Porque Deus não depende de nós, Ele habita em nós porque Ele pagou um preço. Jesus pagou um preço lá na cruz, derramou seu sangue para isso acontecer. Porque antes dele morrer lá na cruz,
Só quem tinha acesso a Deus para abençoar o povo era o sacerdote lá da tribo do Levita. Aquele sacerdote entrava uma vez por ano, Deus fortalecia com poder por ano inteiro. E a bênção vinha do sacerdote, que Deus já tinha abençoado o sacerdote para repassar a bênção para o povo. O povo não tinha acesso a Deus direto. Depois da cruz, quando Jesus morreu lá na cruz, que disse, está consumado, o véu lá do templo se rasgou de alto a baixo, Deus não habitando mais lá naquele templo feito por mão de homem, passou a habitar em nós. Eu li o primeiro versículo aqui. Então, nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Se a pessoa não tem a mente de Cristo, o Espírito Santo está na vida da pessoa, mas está desativado. O que é que ativa o Espírito Santo na nossa vida? A palavra. Não é aquele negócio que vai numa denominação e o dito pastor põe a mão na cabeça e receba o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo já habita em todas as pessoas. Só que para ser ativado é crendo na palavra que a pessoa vai ter o Espírito Santo ativo na vida dela e a vida dela vai mudar. Porque o Espírito Santo é quem intercede por nós. O Espírito Santo é quem nos ensina. Jesus pregou isso para os judeus lá em João. O Consolador que viria ia nos ensinar todas as coisas. Então, o que eu aprendi não foi porque eu sou estudioso, porque sou sábio, não. É porque o Espírito Santo que habita em mim me ensinou e está me ensinando as coisas, as maravilhas de Deus. Está entendendo, meu querido? Então, a palavra é uma continuação. Então, eu li aqui que ela é espiritual. E nós lemos lá em Coríntios. As coisas espirituais com as coisas espirituais. Ela examina as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então o que eu estou pregando aqui, aqueles evangélicos da circuncisão que está lá, não pode contradizer isso aqui. Porque aquilo lá que Jesus estava pregando é o que está acontecendo hoje. A perfeição de Deus, Cristo. Cristo em nós. Aí a pessoa diz, eu tenho que ir lá na denominação, eu tenho que aceitar Jesus. Não, pelo contrário. Ele foi quem nos aceitou, foi quem nos escolheu. Aliás, ele não nos aceitou, ele nos escolheu. Não é nós. Quando você foi lá, você foi porque a palavra já está dentro de nós. Mas lá não é o lugar que Deus quer que você fique, lá você está sendo enganado. Enganado com campanhas, enganado com pregando o judaísmo, as pessoas querendo ser judeu, que é gentio, as coisas que os judeus, Jesus ensinou para os judeus, eles querem fazer da mesma coisa, e o que a nossa doutrina é por meio da fé, que eu já li lá em Romanos, capítulo 1, aqui ó, Paulo, servo de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Está vendo? Então, Paulo foi chamado, não foi por homem. Eu fui chamado, não foi por homem. Quando eu fui chamado por homem, eu estava numa denominação. É tanto que o chamado de homem, eu larguei tudo para lá. E hoje estou aqui chamado por Cristo verdadeiro, assim como Paulo. E hoje eu tento imitá-lo, mas não é fácil. Tentamos, com o poder de Deus. Não é fácil, mas a palavra nos dá força e sabedoria e entendimento. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Segundo a carne. Antes de Jesus morrer na cruz, ele estava na carne, no corpo carnal. E era da descendência de Davi. Depois da cruz, acabou a descendência. É Cristo ressuscitado. Não tem descendência mais de Davi. Nem de homem, nem de mulher. É igual nós vamos ser também. Foi na quarta ou no domingo, nós pregamos aqui sobre
Jesus falando sobre o levirato, sobre Cristo em um, né? Que nós temos que chegar à unidade da fé. É a varão perfeito, que é um em Cristo. E nós pregamos aquela passagem que está lá em Deuteronômio, no levirato, que uma mulher teve 7 maridos, né? Por causa do levirato lá, da lei, que eu expliquei aqui o que era. E os fariseus perguntaram, os saduceus perguntaram a Jesus, chegando no céu, quem vai ser o marido desses 7? Qual vai ser o marido da mulher? Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Porque lá no céu, nem casam-se, nem dão em casamento, porém serão semelhantes aos anjos. Então, dentro de nós, a pessoa que está aqui dentro de mim é um anjo, é um espírito. O espírito é anjo. Então, lá na glória, lá na eternidade, nós vamos ter descendência com as pessoas aqui do mundo. Nós vamos ter intimidade. Então, lá é outra coisa. Aqui, por isso que você tem que aproveitar a sua vida carnal aqui. Sua vida humana aqui. Porque depois você vai viver a eternidade com Deus. É tudo diferente. Mas as pessoas estão achando que vão morrer, vão partir desse mundo e vai estar lá. Papai, mamãe. Está errado, meu querido. É errado por não conhecer as Escrituras. Então, tu teve um pai, tu teve uma mãe aqui na terra. Dá glória a Deus. Porque foi Deus que concedeu. Tá viva? Aproveita cada minuto. Aproveita cada momento. Porque é único aqui. Nunca mais você vai ter um momento desse. A ligação de seres humanos é aqui na Terra. Depois que eu partir daqui, é espiritual. Mas as pessoas não querem entender a realidade de Deus nas vidas deles. É igual a morte. Por causa de Adão, entrou a morte no mundo. Então, quando Deus criou Adão, Ele criou ele eternamente. Ele disse, olha, tem várias coisas aqui no jardim, comerás de tudo, mas essa árvore que eu vou colocar aqui, não coma dela, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás. E o ser humano é curioso, né? Se você põe uma caixa num canto e fala, ó, não abre aquela caixa de maneira nenhuma, dentro da sua casa. Você tem a mulher, tem seus filhos, olha, não abre essa caixa, por favor. Não tem nada a ver, é só para fazer uma experiência. Põe lá para você ver. Não abre essa caixa, por favor. Vai ficar aqui, ninguém abra. É a mesma coisa que Deus fez com Adão lá. Tá vendo essa árvore, Adão? Pode comer de todas elas, mas aqui no dia que comeres, certamente morrerás. O que aconteceu? A morte. E ninguém se prepara para a morte. Quando nasce uma criança é maior alegria, mas quando a pessoa parte, veio de Deus, vive com Deus e vai voltar para Deus. Quando parte, ninguém fica satisfeito. Quando parte um ente querido da gente. Ninguém fica satisfeito. Sente uma dor tremenda. É uma dor no coração. Meu pai já em memória. Doeu o coração. Mas vamos voltar para a palavra, conhecedor da palavra, é o ciclo dessa vida aqui, ó. Quando eu comecei a estudar no colégio, a professora dizia, ó, nós somos seres humanos, nós nascemos, crescemos, produzimos e morremos. O corpo carnal. Porque o que veio de Deus é eterno, vai voltar para Deus. Vamos ver aqui que nós estamos lendo em Romanos, né? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. É porque é uma mensagem, nós estamos falando da salvação. Então, vem outras revelações e nós temos que explicar para a pessoa não ficar em dúvida. Aqui, examinando a palavra, né? Examinando o Evangelho, porque o que nós estamos pregando não é Escritura. As Escrituras se cumpriram lá na morte de Jesus, que era para trás. Para frente é o Evangelho da graça. As boas novas, o novo e vivo caminho. Da descendência, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Está vendo? Então nós que fomos adotados e éramos gentios,
A nossa doutrina é por meio da fé, aquela que eu li lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa doutrina que está aqui no Evangelho da Graça, nós temos que cumprir ela pela fé em Jesus Cristo. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus, Cristo, hoje. Cristo hoje. Lá no YouTube também tem uma mensagem, as duas manifestações de Jesus. Jesus de Nazaré antes da cruz, Cristo ressuscitado depois da cruz. Ninguém nunca pregou para você, né? Tem os pregadores da graça que também, eles estão pregando essa mesma mensagem que eu, talvez até mais profunda, porque eu tenho um nível de conhecimento. Tem alguém que tem mais profundo que eu. Porque o camarada perguntou, aí o Paulo disse, ó, buscai os melhores dons. Quais são os melhores dons de Deus? Todos. Todos os dons de Deus são bons. Mas quais os dons que é para ser aplicado agora na Igreja da Graça? É esse que eu estou usando aqui, ó. Os dons. Estou usando 5 dons ministeriais. Né? Tem uns dons que já passou a época e que as pessoas estão usando aí, fazendo confusão na igreja, atormentando as pessoas, porque Deus, Cristo veio para trazer bonança na nossa vida, vitória, profecia maravilhosa. É lógico que a gente tem que, para receber a herança, a gente tem que andar no caminho reto, com as coisas que agradam a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é essa fé. Colocar em prática na nossa vida. Então, meu querido, tem muita coisa para falar, mas não dá tempo, né? É aqui, ó. Salvação, essa que nós estamos falando, é eterna. Corpo, alma e espírito. E o corpo, a salvação do corpo. O nosso corpo, vamos aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo lá estava falando lá em Coríntios, que era uma igreja carnal, vivia de festa, de bagunça. E o evangelho chegou para ele. E os que quis andar no caminho reto andou. Os que não quis, Paulo largou para um lado. Capítulo 15, versículo 40 e tanto, 53 ali, ó. Quer ver? Vamos aqui, ó. 52. 53, vamos ler aqui mais para trás aqui. 44, deixar lá para frente que é mais profundo. 15:44. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É a transformação desse corpo. Né? Se há corpo natural, olha o meu corpo natural aqui, ó. Carnal. Corpo natural. Há também corpo espiritual. Tá? Né? Pois assim está escrito, o primeiro Adão, homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão é diferente de nós, né? Nós não somos alma vivente, nós somos outra coisa. Adão não tinha o Espírito de Deus. Aí a pessoa diz, começou a falar heresia. Alma vivente, querido. Né? A alma vivente. Vivente é aqui no mundo. Né? Isso aí é mais profundo, que vai ter mensagem sobre isso. Mas agora nós estamos preparando a introdução para você chegar nas mensagens mais profundas. Tem coisa aqui que vocês que não tiver com dom ativado, você vai delegar aí e vai ficar nas religiões mesmo. Nas religiões tu só te ensina o que você quer ouvir. Dependendo da sua posição financeira, você vai ouvir pela posição financeira que você tem frequentando a denominação, você vai ouvir só o que quer. Mas aqui nós não temos compromisso com homens. Nosso compromisso é pregar o evangelho verdadeiro. Né? Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Cristo. Primeiro Adão, Deus concedeu tudo nas mãos de Adão, lá no jardim. Adão fracassou. O último Adão, Cristo, esse vitorioso, e nos conduz em triunfo.
em completa vitória. Amém. Oh, glória! Eu estou sendo conduzido. As pessoas que estão seguindo o Evangelho da graça. Arrisca! Porque tem uns aí que estão dizendo que está na graça, mas está lá no mundo. Usufruindo da bebida, das drogas. Ah, eu estou salvo. Ó, a salvação do teu espírito tu não perde, não. É? Como aquele ladrão que Jesus salvou lá na cruz. A salvação eterna, o espírito dele foi salvo. Mas o que ele perdeu? O reino de Deus ele perdeu aqui na vida dele. Ele perdeu a vida dele todinha aqui nessa terra. Roubando, matando, se prostituindo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Você está perdendo a vida, querido. Então a herança de Deus é nós ter a mente de Cristo e viver como Cristo viveu. Viver como o apóstolo Paulo viveu depois que recebeu a revelação de Cristo. Lá naquela estrada de Damasco. Né? Então a salvação do nosso corpo, esse corpo vai ter uma transformação. Porque o corpo espiritual já está pronto, já está tudo pronto. Tem outras coisas profundas que eu não vou nem mencionar agora, que é no dia da mensagem. Então, no dia que for pregar a mensagem, você pesquisa em livro, internet, você é livre. Aqui a Igreja da Graça não tem membros de carteirinha. Sou membro da igreja fulano de tal. Nós somos a igreja. Como é que eu sou membro de uma igreja? Sou membro do corpo de Cristo. Não tem carteirinha escrita aqui, ó. Mas nós temos a marca da promessa na nossa vida. Amém. E o que marca é essa? Nós temos o penhor, o preço da dívida foi pago lá na cruz. E a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, nós temos a marca da promessa, nós temos a marca de Deus, o selo do Espírito de Deus na nossa vida, e o que é de Deus ninguém toca. Pode até tocar no meu corpo carnal, mas o que é de Deus está aqui dentro. Tá? Já falamos da salvação eterna, que é do nosso espírito, do corpo, que é a transformação, e da mente, que nós vamos falar na quarta-feira. Salvação da mente. O que é isso? Vamos adiantar um pouco da história aqui. Salvação da mente. É aquilo que nós vamos estar estudando lá em Romanos 10, se eu não me engano aqui. 10. A respeito da nossa mente. Salvação de que está falando lá? Salvação da enganação que está aí no mundo. Quando eu falo da enganação que está no mundo, das religiões enganando o povo. Aqui você tem que ser desse jeito, fazer desse jeito. Tem que vestir isso. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É lógico que a igreja de Cristo, que é o corpo dele, ele é o cabeça, a pessoa anda nessa terra dignamente. Se veste comportadamente. Mas ele não define o que é que nós vamos existir. Mas isso aqui está cheio de ouro, está cheio de prata. Olha no Velho Testamento, as mulheres do Velho Testamento, como é que se vestiam. O costume de lá era vestido para homem e para mulher. Mas trouxeram para hoje a palavra de lá, do Velho Testamento, aí só a mulher tem que vestir vestido. Porque sendo o legítimo tem que vestir vestido. Você sabia disso? O judeu legítimo tem que vestir vestido. Mas nós estamos na atualidade, mas é judeu. Lá daquela época, se é daquela época, tinha que vestir vestido. Jesus andava vestido de vestido. Tinha o vestido de homem e tinha o vestido da mulher. Só que esse não é o nosso assunto, nós estamos falando de salvação. E esse negócio de veste não salva ninguém, porque a salvação foi por sangue derramado, meu querido. Sabe? Aí as pessoas, tem que ir, vai para uma denominação, tem que se vestir de crente. É crente exterior. Nós somos crente interior, nós cremos pela fé em Cristo Jesus. Não é a nossa roupa que vai mudar o nosso modo de pensar e de agir. Nós agimos pela doutrina que eu li aqui, que está em Romanos ali, pela fé em Jesus Cristo. Porque Ele é quem nos deu a vitória lá na cruz. Ele nos conduziu
e nos conduz em triunfo, em completa vitória hoje e para sempre. Em qualquer lugar que eu chegar aqui na terra, eu sou vitorioso, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque alguém fez por mim. E quem foi esse alguém? Jesus Cristo lá no Calvário. Então nós falamos da salvação eterna, a transformação do corpo, que esse corpo aqui vai voltar para o pó. A Bíblia diz que a carne e o sangue não entram no céu, no reino de Deus lá do céu. Que as pessoas falam do reino de Deus lá do céu, né? Lá chama-se vida eterna. O reino de Deus, nós estamos vivendo em vida. E o que é esse reino? É a graça. Quando você conhece a graça, a sua vida transforma, você muda completamente, querido. A mudança acontece de dentro para fora, né? De fora para dentro, como estão pregando aí. Aqui tem a denominação, tem um culto determinado para a doutrina deles. Culto de doutrina. E o cara que tem a carteirinha tem que ir no culto de doutrina. Aqui é assim, ó. Eu sou quem manda aqui, e você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Entrando lá, a pessoa se torna santo lá, tá lá. Saiu de lá, já não é santo mais. E a palavra diz que a nossa salvação foi feita na cruz, e o que está dentro de nós aqui é santo e é santo eternamente. Não esse corpo miserável que eu estou habitando nele, que é fraco. Vem doença, pandemia aí, sujeito a pegar doença, e as pessoas pensam que estão servindo a Cristo, não vai pegar doença, não vai morrer e tal. Fisicamente, não vai acontecer nada, acontece, querido. Aqui na Bíblia não promete isso. Porque se a Bíblia prometesse que você não fosse passar por essas coisas, Deus não tinha dado sabedoria para Mete, não tinha dado sabedoria para ninguém que estava aí. Ó. Não precisava de nada disso. Não ia acontecer, não ia ter doença, não ia ter nada. Fisicamente falando, espiritualmente, o nosso espírito não precisa de nada disso. Porque lá na cruz, nós fomos santificados. Não é nós que faz a santificação. Sabe o que significa a palavra santificação? Você sabe o que é, meu querido? Aí as pessoas acham que é vestir um vestido comprido, aí a santificação cobrindo o corpo. Santificação é uma pessoa que foi separada para Deus. Nós lemos aqui um versículo, de fazer convergir, separou, unir. Nós estamos unidos a Deus. Então o nosso Espírito é santo. E ninguém toma isso de nós. Mas se eu sair dizendo, eu sou e chutando a lata aí no meio da rua, que santo é isso? Né? Não, eu dei uma risadinha agora, o crente mesmo lá de fora não pode rir não, viu? Não pode dar assim, ó. De terno e gravata, igual eu estou aqui porque o terno e gravata é para homem bem vestido. Fica, mesmo sendo feio, fica bonito. Né, querido? Né? Então, igual eu estou falando aqui, o crente mesmo não pode falar uma palavra dessa, né? Agora, a única coisa que a gente não pode é usar o púlpito, as redes sociais, para estar zombando de Deus. Porque de Deus ninguém se zomba. Viu? Nós temos que ter temor de Deus. Nós temos que ter temor de Deus. E obedecê-lo, como a palavra diz. Não é porque nós estamos na graça que nós vamos deixar de obedecer a Deus. Sim, vamos obedecer a doutrina. E que obediência é essa? Por meio da fé que foi lhes dada. Quarta-feira nós vamos falar sobre a salvação da nossa mente. Que é a salvação diária da nossa vida. Dos enganos que estão aí, que eu já falei um punhado de coisa aqui. Então, meu querido, graça e paz. Uma semana abençoada, porque eu sei que você é um abençoado, que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e você está crendo na palavra, e Ele está manifestando na tua vida, com poder e toda a glória de Deus na tua vida, e uma semana abençoada. Mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a tribulação, nós já repreendemos tudo em Cristo. Não vamos falar em nome de Jesus, não em Cristo, porque em nome era antes da cruz, agora é em Cristo, porque Ele está vivo, está dentro de nós e manifesta em todo lugar em nosso meio, Amém. Por meio de nós. Amém. Graça e paz abençoada. Amém. Graça e paz.